São palavras de Jesus Cristo, do Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 2, diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu vou ler de novo essa palavra, do Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 2 e 3. Não há nada escondido, nada que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Vamos orar juntos? Pedir para que o Pai fale conosco. Pai, queremos te agradecer por estarmos juntos como a tua igreja, e te louvamos, Senhor, pela palavra maravilhosa. Senhor, essas são as palavras de Jesus, e ela é digna de aceitação. Tua palavra é honrada. Espírito Santo, meu amado amigo, dá vida e luz a essa palavra, ilumina os olhos do nosso entendimento, porque nós queremos, Senhor, receber a profecia do momento, e nós queremos entender, através desse versículo, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, para que eu pudesse compartilhar a tua igreja. Humildemente eu me rendo ao Senhor, que eu diminua e o Senhor apareça, e que não seja a minha voz apenas sendo ouvida, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. Pai, fala conosco, Espírito Santo, no nome de Jesus eu te peço, creio e te agradeço, amém. Queridos, nós estamos debaixo de uma palavra profética da parte de Deus, para o nosso avanço. O Senhor, Ele planejou o nosso avanço, em cada área da nossa vida. É plano de Deus, que você não retroceda, mas que você avance. Existem alguns períodos da nossa vida, que nós vamos avançar, mesmo quando aparentemente nada está acontecendo. Mas o fato de não estar acontecendo nada, não significa que Deus não está agindo, e que o Espírito de Deus não está se movendo. O Espírito Santo de Deus está se movendo para que você avance em todas as áreas da sua vida. É plano de Deus que você avance. Eu quero que você me ajude a pregar, e você olhe para a pessoa perto de você e diga: o Senhor planejou o seu avanço. Diga: o Senhor planejou o seu avanço, sob o governo do Príncipe da Paz. É a palavra que nós recebemos, é debaixo do governo de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, que nós vamos avançar. Diga comigo: Deus planejou o meu avanço, e eu recebo, e eu vou viver o que Deus planejou para mim. Levanta a tua mão ao céu e diga: eu creio que em 2023 eu vou avançar em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, se Deus planejou o nosso avanço, para nós avançarmos, não pode ter nada na nossa vida colocando obstáculos, não pode ter nada na nossa vida trazendo amarras, e nem causando impedimentos. Então eu quero declarar desde já, que no nome de Jesus, você vai avançar sem obstáculo, sem amarra e sem impedimento. Eu estou liberando essa palavra em nome do Senhor Jesus, que toda amarra, que todo obstáculo e todo impedimento seja destruído em nome de Jesus, porque é plano de Deus o seu avanço, o meu avanço,
Para isso, irmãos, não pode ter impedimentos. Nós estamos vivendo, irmãos, em um mundo natural, cercados de uma realidade onde existem seres espirituais. Nós também somos seres espirituais. Você também é um ser espiritual, só que você habita em um corpo. Mas existem outros seres espirituais que não possuem corpos, mas existem. Anjos são seres espirituais, não possuem corpos, mas são seres. Como nós somos seres espirituais, eles também são. Demônios também são seres espirituais, não possuem corpos. E eu quero que você entenda que nós estamos cercados por esses seres espirituais, tanto da parte de Deus, quanto da parte do diabo. São seres que nos cercam de luz, porque os anjos de Deus são seres de luz, como nós estamos também cercados de seres das trevas, que são os demônios. Os demônios, esses que normalmente atuam na vida das pessoas, são seres como se fossem uma fumaça. Eles não têm corpos, mas eles entram na vida das pessoas. E nós estamos cercados, porque a Bíblia fala que nós estamos cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas. E Jesus deixa claro no texto que eu li, do Evangelho de Lucas capítulo 12, verso 2 e 3, mais especificamente no 3, quando ele diz: o que vocês falam nas trevas será ouvido na luz, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado do telhado. O que Jesus está dizendo? Você está cercado de ser espiritual, de uma realidade espiritual, até dentro da sua casa, até dentro de casa. Aonde nós vamos, não vemos. Muitas vezes podemos até sentir, ter uma percepção, mas nós não vemos, a não ser que o Espírito de Deus possa abrir os nossos olhos, para que a gente tenha um entendimento, uma visão. Mas eu quero falar com você, irmão, que tanto a luz, quanto as trevas, elas podem afetar as nossas vidas, tanto a luz, quanto as trevas. E Deus, Ele age na nossa rendição a Ele. Agora, as trevas agem na legalidade do pecado. Se Deus, Ele age quando eu me rendo, e eu me submeto a Ele, e quanto mais eu me submeto a Ele, mais Ele pode agir na minha vida. Da mesma forma, quanto mais eu me entrego ao pecado, eu legalizo as trevas para agir na minha vida. Então, uma pessoa, irmão, pode legalizar o inimigo, mesmo ela sendo crente. O diabo não tem autoridade sobre nós. O diabo não tem nenhuma autoridade na sua vida. Ele respeita o sangue de Jesus, ele respeita o nome de Jesus Cristo. Mas nós estamos cercados desses seres espirituais, que assim como Adão, ele muitas vezes coloca a tentação e tenta influenciar para que nós caiamos em pecado, porque não existe outra forma do inimigo entrar na vida de alguém, a não ser por uma porta chamada pecado. Algumas pessoas no nosso meio evangélico vão chamar isso de brecha. Tem muita gente que fala, é uma brecha que foi dada. Eu vou chamar de legalidade, de um pecado que a pessoa muitas vezes mantém como pecado de
estimação. É exatamente nesse lugar onde as trevas, se elas não podem nos tocar e agir, ela vai tentar bloquear, amarrar e impedir o avanço. Queridos, se Deus age na nossa rendição, a legalidade para o pecado dá margem para a ação das trevas. E o diabo é um enganador. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso e ele mente desde o princípio. Então, irmãos, aonde está a mentira, está uma atividade das trevas. E pastor, você está falando de coisas assim, muito grande, mentira muito grande? Não, irmão, não existe mentirinha e mentirão. Existe mentira. Assim como não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. Qualquer forma de mentira legaliza a ação do impedimento, da amarra e do bloqueio. E pode ser coisas do dia a dia. Você sabe que existem pessoas que se acostumam com a mentira. Elas acreditam inclusive na mentira que elas contam. A mentira é um vício. A mentira pode ser um vício. A pessoa ser viciada em mentir. E pode parecer uma coisa boba, mas não é. Nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha. O que nós falamos nas trevas é anunciado no telhado. Foi Jesus que disse. Então, nós precisamos sair da mentira. Nós precisamos buscar viver na verdade. É melhor a verdade que dói do que a mentira que é uma falsidade, um engano. Porque é esse lugar, irmão, das coisas que aparentemente são inofensivas, que o inimigo explora. Queridos, às vezes, muitas vezes, essa mentira se aloja lá dentro de casa, dentro da família. Às vezes o esposo não tem liberdade para ver o celular da esposa, a esposa não tem liberdade para ver o celular do esposo, porque às vezes tem algo lá que está sendo escondido. Mas não há nada, irmão, escondido que um dia não venha à luz. Não tem nada. Eu gosto de brincar, de dizer que a irmã apareceu com um sapato novo, e o esposo pergunta: bem, você comprou sapato novo? Ela diz: não, é você que não viu, já faz 1 ano que eu tenho. Mas isso não é verdade. Só que a Bíblia fala que nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunho, e para avançar, irmão, e eu creio que você vai avançar como nunca nesse ano. Eu creio que você vai avançar em todas as áreas da sua vida. Você vai ter que tomar uma decisão. Não existe avanço na mentira, existe engano. Eu avanço na verdade. Então, se você quiser, irmão, avançar no seu casamento, nas suas emoções, profissionalmente, existem pessoas que acham que mentindo profissionalmente vai ter benefício, mas irmão, todo fruto ruim tem uma colheita ruim. Ninguém planta semente podre para colher fruto bom. Se um dia nascer e colher, é fruto de morte, é fruto tóxico. Então nós vamos ter que olhar para a nossa vida, porque nós estamos vivendo no mundo natural cercado de seres espirituais. Pedro, em 1 Pedro capítulo 5 verso 8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos de Deus. Agora, irmão, eu não vou enganar você, que se o inimigo pudesse, ele tentaria dar cabo aos planos de Deus, mas ele não vai conseguir. Na sua vida ele não vai conseguir, em nome de Jesus, porque é o menor sinal de que você está escapando do propósito, Deus traz você para um culto como esse aqui, para colocar você na linha de novo. E graças a Deus por isso, que Deus não está desistindo de você. Graças a Deus por isso, irmão, porque Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele não quer impedimento, Ele não quer bloqueios, Ele não quer amarras. Pelo contrário, nós estamos debaixo de uma palavra profética. Nós vamos avançar como nunca, irmão. Você vai avançar em 2023 em todas as áreas da sua vida. Agora, irmão, eu quero falar que a primeira coisa, para você avançar, você vai ter que tomar uma decisão. A verdade, ainda que para muitos fala, a verdade dói, mas ela liberta. A verdade liberta. Conta para o teu irmão, a verdade liberta. Fala para a pessoa do outro lado, a verdade liberta. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8 e 32. E conhecereis a verdade, fala comigo, e a verdade vos libertará. Esse foi até um tema aí de um tempo do governo, né? Então é assim, irmão. Se até aquele que não confessa Jesus como Salvador e Senhor sabe, quanto mais nós, quanto mais eu e você. Queridos, nós somos chamados, e nós fomos libertos pela verdade. Você foi liberto pela verdade, foi a verdade que libertou você. Eu não sei quanto engano você tinha no passado, que você vivia no passado, mas quando você se deparou com a verdade, ela libertou você. Tem coisas na minha vida, na minha família, que a gente achava que era a verdade, e achava que inclusive era certo, e que era bom, até eu me encontrar com a verdade. Quem é a verdade, irmão? Quem é a verdade, irmão? Jesus. Eu sofria, quando era criança, de uma bronquite crônica, e eu me lembro de todos os tratamentos que falava para o meu pai e minha mãe, que resolvia o problema daquela bronquite. Meu pai e minha mãe iam atrás. Eu me lembro de usar uma pulseira de cobre, porque falava que você colocava uma... não vai fazer, hein? Eu não sei nem se eu falo, porque vai que alguém fala assim, eu vou tentar. Não, eu dizia que quando se colocava uma pulseira de cobre, aquela inflamação, infecção que a pessoa tinha no pulmão, ia para a pulseira chupava aquilo lá, e ela, quando ficava escura, né, era a hora de dizer, agora aconteceu. Irmão, eu fiz muito disso, eu usei isso daí. Aí falava para meu pai e para minha mãe, tem que fazer isso. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas eu já ouvi falar que tem gente que acredita que para sair bronquite de criança tem que pôr tartaruga debaixo da cama. Não faça isso, viu? Mas eu sei que apareceu uma tartaruga em casa, então eu acho que o que falava que dava certo, meu pai e minha mãe buscava. Quantas simpatias eu fui, quantas vezes benzedor pegou aquele negócio fedido, aquele ramo, e jogou na minha cabeça. Até um dia, irmãos, que a gente encontrou a verdade, e a verdade me libertou, a verdade me curou, irmão. É na verdade que você é liberto, é na verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Tudo que você precisa está em Jesus. Então, queridos, nós somos libertos pela verdade, e Jesus Cristo é a verdade.
Ele é o nosso libertador. E quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele te liberta de todo o teu pecado e das prisões espirituais das trevas, das legalidades que foram dadas das trevas. E a outra coisa, irmãos, é que agora, depois que eu fui liberto, quando eu encontrei a verdade que é Jesus, agora, irmão, Jesus, Ele está propondo que eu avance sem bloqueio, que eu avance sem amarra, que eu avance sem impedimento. E isso, irmãos, é plano de Deus, que nós sejamos verdadeiramente livres. Eu fui liberto. Quantos foram libertos quando encontraram com Jesus Cristo aqui? Mas agora existe uma experiência chamada verdadeiramente livre, que Deus tem para você. O que é ser verdadeiramente livre, pastor? É como o salmista do Salmo 126. O salmista do Salmo 126 está contando quando eles estavam cativos lá na Babilônia, 70 anos. Aí quando eles se deram em liberdade, e eles estavam voltando para o lugar da herança deles, o contexto se dá do retorno de Israel, do exílio. O salmista, irmão, está falando da libertação. E olha o que ele diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Pensa alguém que está feliz por viver em liberdade. A liberdade vai alegrar o teu coração. A liberdade em Cristo Jesus, irmão, alegra o teu coração. E quem um dia experimenta a verdadeira liberdade, não aceita ficar preso de novo. Não aceita. Quem conheceu Jesus e se entregou e teve uma experiência e viu, Jesus é o que eu preciso, vai entender, irmão, que pulseira, que figa, que banho de erva, que sal grosso, já ficou para o passado. Agora eu tenho a liberdade em Cristo Jesus. Eu fui livre, e agora eu sou verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Eu fui livre, e agora eu sou verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Tem alguém que possa dizer isso? Diga: eu sou livre, e eu creio que eu vou viver a alegria da liberdade, porque eu já sou verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Olha, irmão, uma vez que Jesus libertou você, agora você precisa aprender a viver em liberdade. De qual liberdade? Daquilo que aprisiona você. Lembra que eu te disse? A mentira é uma prisão. Eu posso ter encontrado com Jesus e Ele ter me libertado, mas eu ainda não estou livre da mentira. Só, pastor? Não. Você pode ter recebido Jesus e o libertador ter entrado dentro de você, mas você ainda está preso no vício, no cigarro, na bebida, na droga. Jesus pode ter entrado dentro de você, mas os seus olhos ainda estão presos na sedução da pornografia, da prostituição, do adultério, da mentira. Então, irmãos, há uma experiência que é quando Jesus entra. Só que existe a outra experiência, que quando eu me rendo, porque Deus só trabalha na minha vida na rendição, e o diabo, ele explora o pecado para prender a vida da pessoa, para trazer obstáculo. Queridos, a liberdade em Cristo Jesus vem sempre na exposição da verdade. Domingo eu disse aqui no culto que a nossa unidade é uma bênção, porque o que Deus faz? Deus, Ele permite que a gente se aproxime um dos outros,
mas não para ver o defeito dos outros, mas Deus coloca pessoas que já venceram o que a gente precisa vencer. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas Deus usa para curar pessoas. Eu me lembro da minha infância, minha irmã está aqui. Pensa numa família, irmão, destruída e atormentada. As trevas dominavam lá a minha casa, e dominava de tal forma que eu, criança, eu era atormentado pelos demônios. Eu estou falando de uma realidade. Se quem quiser acreditar, acredita. Eu sei o que eu vivi. Eu tinha pesadelos, um cachorro querendo me matar, avançar em mim. Era terrível. É terrível uma pessoa, uma criança sonhar com um demônio. É terrível. Até que quando Jesus, o libertador, entrou na minha casa, a realidade mudou. A realidade foi transformada. E daquela situação que nós éramos opressos, se levantou um ministério dentro de casa, de pessoas que libertam pessoas. Pessoas livres libertam pessoas. Irmão, eu creio que Deus vai usar a sua vida poderosamente nesses dias. Deus está trabalhando na sua vida para tirar essas amarras, tirar essas prisões, esses bloqueios, para que você avance e seja uma bênção na vida de alguém, em nome de Jesus. Agora, eu falei domingo, irmãos, tem gente que evita a exposição. Eu quero que ninguém saiba. Não tem como, irmão, não tem como. Olha para esse pastor aqui, que eu estou pregando a Bíblia. Foi Jesus disse. Jesus quem disse. Evangelho de Lucas capítulo 12, verso 2. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem. Então é melhor expor logo a quem possa te ajudar, do que esconder aquele que um dia vai te derrotar. Então eu vou tratar na presença de Deus, com graça, com amor, que é Deus trata assim, porque o diabo não trata assim não. Então eu vou dizer: Deus, o Senhor me conhece, e eu não vou mais me esconder, é aqui que eu preciso do teu tratamento, eu vou avançar, e esse bloqueio não vai existir mais na minha vida. Eu vou avançar sem bloqueio nenhum. Eu vou avançar sem bloqueio nenhum, irmão, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Escuta, Jesus trata as nossas vidas quando nós nos expomos, e não quando a gente se esconde. Querido, o que está escondido fica em trevas, mas a luz tudo revela. A luz é a presença de Deus, trevas é a atividade dos demônios. Deus trabalha na luz, e o diabo trabalha naquilo que é oculto. Tanto que aquilo que serve aos demônios aí é chamado de ocultismo. Queridos, presta atenção. No Evangelho de João também, no verso 8, 12, Jesus disse assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É tempo de vir à luz aquilo que de fato precisa ser tratado. Por um tempo, talvez as pessoas querem jogar debaixo do tapete e esconder, mas não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Então é melhor se expor logo ao tratamento, porque Deus vai tratar com graça, irmão. Deus vai tratar com misericórdia. O diabo não. O diabo vai explorar essa fraqueza para tentar te derrotar. Mas irmãos, onde um dia nós somos fracos, é onde Deus nos torna mais forte. Onde você era fraco, você vai se tornar mais forte. Estou profetizando em nome de Jesus, na sua fraqueza repousa o poder de Deus, o poder de Deus. Então é tempo de quebrar o domínio maligno e ser completamente livre
de se expor a Jesus Cristo e desfrutar da verdadeira liberdade, irmão. Pastor, o que eu tenho que fazer na prática? Bom, Deus já sabe. O Espírito Santo habita dentro de você. É você reconhecer que você precisa da ajuda dele, você se render a esse tratamento. É você dizer: olha, para tudo isso que Deus está propondo para o meu casamento, essa minha atitude não cabe. Para tudo que Deus está me propondo, e eu sei na minha vida financeira, o jeito que eu trato com os negócios e eu lido com as pessoas não dá certo. Para o que Deus falou para mim, no meu chamado, no ministério, do jeito que está, não dá. Porque senão vai vir a luz e vai causar escândalo. Então o que eu faço? Eu cedo ao tratamento, eu me rendo ao tratamento, e a graça de Deus se manifesta para me perdoar, para me curar, para me restaurar, para me colocar de pé e me transformar. Queridos, o que eu escondo um dia vai me adoecer. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 32, por favor. Salmo 32. Olha o Salmo 32, que maravilhoso que ele é. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O que é essa hipocrisia, pastor? Mentira, falsidade, é mostrar uma coisa que não é. E olha o que o salmista fala aqui, irmão: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. É alguém que está doente por consequência de esconder pecado. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, olha aqui, irmão, olha o prático. Eu reconheci diante de ti, ele falando para Deus, o meu pecado, e eu não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Pecado escondido pode adoecer o físico. Agora, o pecado confessado, irmão, libera perdão, cura e renovo. Eu quero declarar na sua vida perdão, cura e renovo. Perdão, cura e renovo, em nome de Jesus. Deixa eu explicar mais uma coisa para você aqui. O pecado escondido afeta a área financeira. Tem gente que vem no culto, recebe palavra e sai e a porta não abre. Deus falou, a porta vai abrir, mas não abriu. Deus falou, vou fazer um caminho, mas ainda não fez. Eu estou abrindo oportunidades na área financeira, mas não vivi rompimento ainda. O problema nunca vai estar em Deus. A palavra foi liberada, mas se a minha vida não for consertada, a minha vida financeira é afetada. O plano de Deus, irmão, não é que você seja miserável, é que você seja próspero. A prosperidade é um plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Deus ama a sua prosperidade, mas o pecado escondido afeta a prosperidade financeira. Provérbios 28, 13, vai lá. Vamos lá comigo, crente. Deixa Deus tratar, que no final vai ser maravilhoso.
Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não... eu achei que só estava na minha Bíblia. Quem escolhe os seus pecados não... Aí eu venho no culto, planto semente, dizimo, oferto, faço até o impossível, e a minha vida financeira não vai. Mas não vai por quê? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então você está entendendo, irmão, que existem situações que podem afetar a saúde, pode afetar também a vida financeira, por pecado que não foi confessado. E eu estou debaixo de uma palavra que eu vou avançar, e vou avançar sem amarra, sem impedimento. Para isso vai ter que ter conserto. Irmão, eu não separei o texto aqui, mas você sabia que o casal que briga, Deus também não responde a oração? A palavra do Senhor diz: coabitai bem uns com os outros, para que não sejam impedidas as vossas orações. Acha alguém para mim, hein? Rapidinho aí, dá um Google aí. Coabitai bem uns com os outros, para que não sejam impedidas as vossas orações. Acharam aí? O que acontece, irmão? Se o casal dorme brigado, eu briguei com a minha esposa, briguei com o meu esposo, dobro o joelho e vou orar, Deus não vai te ouvir. Vamos lá abrir então, 1 de Pedro 3,7, abre lá, irmão. Olha aqui, ó. Eu tenho marido aí, deixa eu ver os irmãos casados aí. Irmão, deixa eu ver você. Levanta a mãozinha aí. Casado, irmão, hein? Casado. Ó, irmão casado, você está orando, pedindo resposta para Deus. Primeiro você tem que trazer conserto para o teu casamento. Olha aqui, ó. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, com brutalidade, xingando, humilhando, traindo, batendo, envergonhando, falando mal para os outros, tratando como? Fazendo massagem no pé, entregando cartão de crédito. Fala glória a Deus, irmã. Não, também não precisa ser tanto, viu? Mas é tratar com honra, com honra. Às vezes as pessoas honram quem é de fora, mas tem dificuldade de honrar quem é de dentro de casa. E aí, irmão, olha aqui, ó. Trata a mulher com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. O irmão está orando, é de oração, dobra o joelho, mas levanta e dá coice. E aí vem e culpa o pastor, aquele pastor não tem unção, porque ele prega e não acontece, ele ora e Deus não faz. E aí o Espírito Santo fala assim para mim: deixa eu falar com você que tem coisas ocultas que precisam ser consertadas, porque até o que acontece lá no escondido vai ser falado no telhado.
porque eu quero fazer meu filho, a minha filha, avançar. Irmão, quando você conserta a sua vida com Deus, Deus libera misericórdia, você volta a ter resposta, você volta a prosperar financeiramente, você é curado. Então não esconda, se exponha. Pastor, eu vou me expor para quem? Para Deus, irmão, para Deus. Mas Deus já sabe a minha falha, Deus já sabe, mas você se convenceu que é necessário ser livre dela? É isso que o Espírito Santo está trabalhando, irmão, é isso, é quebrar essas amarras, é tirar esses impedimentos da sua vida, irmão. O apóstolo Paulo dá uma advertência para nós, crentes, dizendo: não dê lugar ao diabo. Ele fala para a igreja de Éfeso, e hoje eu estou bíblico, hein? Efésios 4, vai lá. Não, eu estou falando isso aqui porque estou usando até texto bíblico para que ninguém bata em mim depois. Fala, pastor, você está dando indireta. Estou dando indireta nenhuma não, irmão, eu estou dando direta mesmo, não é indireta não. Pode ter certeza que o primeiro a ser tratado fui eu, viu? O que eu ouvi, o Espírito Santo me mandar pregar, estou pregando. Achou Efésios 4? Olha o verso 7. Ó, fica em paz que daqui a pouquinho eu termino o culto, viu? Efésios 4, 7. Efésios 4, 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios, quer dizer, os descrentes, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, treva, e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha aí, quem que é a verdade? Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, metanoia, renovado no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Paulo está falando para o crente, não dá lugar para o diabo, irmão. O que furtava, não furta mais, antes trabalhe, fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Irmão, crente tem que parar de falar palavrão, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Querido, eu estou caminhando para o final. O pecado que uma pessoa esconde vai corroê-la por dentro, e mais cedo e mais tarde vai envergonhá-la.
Vou falar de novo. Essa coisa de trocar mensagenzinha na internet, Facebook, WhatsApp, com gracinha de mulher, curtir foto de mulher, daqui a pouquinho esse negócio vem à luz. E Deus que planejou a tua honra, vai ter que tirar você da vergonha. Então se exponha. Se exponha. Não esconda. Quando você se expõe, irmão, diante de Deus e se deixa tratar, você enfraquece o poder do pecado, você quebra a ação do diabo, irmão. Pastor, eu decidi realmente que eu vou me render. Chega de ficar com esse negócio oculto. Então você não vai abrir a Bíblia, eu vou ler para você. Filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Agora, se porém você pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos e obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele, e aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando, e já brilha a luz verdadeira. Eu quero profetizar, irmão, as trevas estão se dissipando, e já brilha a luz verdadeira. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Eu falo que eu sou de Deus, mas falo mal do meu irmão, estou nas trevas. É pecado falar mal dos outros, irmão. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. 1 João 2, 1 ao 12. Olha, é tempo de você avançar. Deus planejou o seu avanço, Deus quer o seu avanço. Irmão, você tem tudo para viver um ano extraordinário. Eu quero profetizar em nome de Jesus, esse ano vai ser extraordinário, esse ano vai ser maravilhoso. Ouça a voz do Espírito Santo, queridos. O Senhor planejou o seu avanço, mas é tempo de você ficar livre do pecado, da ação do diabo, e romper com a culpa do passado. Você vai experimentar a alegria do que é viver livre, irmão. Você nunca mais vai querer ser preso de novo. Você vai olhar para aquele cigarro e vai dizer: peguei nojo dele. Você vai olhar para aquele copo da cerveja e vai dizer: poderia beber, mas ela não me domina mais. Fui acostumado a mentir, mas hoje eu vou viver na verdade, vou falar a verdade, eu não vou esconder, eu vou confessar o meu pecado, porque quando eu confesso eu recebo cura no corpo, eu prospero financeiramente, eu vou consertar meu relacionamento dentro da minha casa, para manter os céus abertos em cima da minha cabeça. Irmão, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que caia da sua vida
toda a amarra que o inimigo encontrou, todo o bloqueio que ele colocou, todo o impedimento que as trevas tentaram contra a tua vida, em nome de Jesus, eu estou ordenando, irmão, que toda ação das trevas contra você, tua família, tuas emoções, seja quebrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você quer avançar? Quantos querem avançar nesse ano? Então não esconde mais. Que tiver que pedir perdão hoje, pede. Confessa o pecado, recebe o perdão, abandona esse pecado, quebra a legalidade do diabo e diz: a partir de hoje eu faço uma aliança com meu Deus, eu vou andar em novidade de vida, eu vou me revestir do novo e eu vou avançar. Eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Você crê assim? Você crê? Você quer? Fica de pé, por favor.